18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. É o ano, Carimilhão. Boa noite. Exatamente. Tudo muito bem? Boa noite. Tudo certo? bem, tudo certo. Bacana. Boa noite especial pra galera que nos acompanha aí em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial pro pessoal do aplicativo Mano e também pra você que está ao vivo nos acompanhando no Instagram, no @18 horas news. Carimilhão, hoje nós temos convites, ingressos aí para presentear os nossos queridos ouvintes, Carimilhão. Exatamente, Carlão. É show de humor, gente, com a Suzy Brasil, que acontece no domingo agora, dia 14, às 7 da noite, lá no Quality Hotel. Então, se você está passando aqui pela rádio, pertinho aqui na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, para agora que nós temos um par de pulseiras, um par de ingressos para você conferir a esse show da Suzy Brasil, que acontece domingo agora, dia 14, no Quality Hotel, ok? Você é o nosso convidado. 6 horas e 1 minuto. 18 horas. Agora nós vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Governo de Wilson Lima é alvo de nova denúncia, desta vez de irregularidades no pregão para aluguel de viaturas. Os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha voltaram a subir na última semana. Trabalhadores da saúde fazem últimas tentativas para negociar reajuste maior que o prometido pelo governo do estado para janeiro do ano que vem. E tanto concursados quanto terceirizados buscam apoio na Assembleia Legislativa para recuperarem as perdas e direitos trabalhistas. Essas e outras notícias, os principais destaques desta segunda-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, surge mais um escândalo no governo Wilson Lima. Agora no pregão eletrônico milionário para aluguel de 2.484 picapes, vencido pela empresa CJ Locadora com valor de R$20.212.000. Todas as demais empresas foram desclassificadas logo na abertura do pregão. A denúncia de fraude no pregão foi apresentada ao Tribunal de Contas do Estado pela empresa Techway, Serviços e Locação de Equipamentos Limitada. Exatamente, Carlão. E de acordo com a denúncia, logo após a abertura da sessão do pregão, a Techway e outras 6 empresas foram desclassificadas sob o argumento de não atender ao que estava determinado no edital para apresentar proposta sem informar marca e modelo do veículo oferecido. A empresa Techway sustenta que esse argumento claramente afasta ampla concorrência e privilegia o formalismo excessivo, inviabilizando o alcance da proposta mais vantajosa. Com a desclassificação das concorrentes, a empresa CJ Locadora foi declarada vencedora do pregão, apresentando valor total de R$20.212.308. O aluguel de cada picape é de R$8.137. E na denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, a Techway diz que a veracidade dos documentos necessita ser averiguada, uma vez que existem indícios de que os atestados foram feitos pela mesma pessoa. A empresa pede liminar para suspender o resultado do pregão e a consequente assinatura do contrato de aluguel. Vamos saber mais detalhes dessa denúncia na reportagem de Odineia Araújo. A empresa Techway Serviços e Locação de Equipamentos Limitada denunciou ao Tribunal de Contas do Estado irregularidades e fraude no pregão eletrônico 803/2021 do Governo do Amazonas para a formação de ata de registro de preços de aluguel de 2.484 viaturas policiais tipo picapes com tração 4x4 para a Secretaria de Segurança do Amazonas. De acordo com a representação da Techway,
Logo após a abertura da sessão do pregão, ela e outras 6 licitantes foram desclassificadas sob o argumento de não atendimento ao disposto no edital por apresentarem proposta sem informar a marca e modelo do veículo ofertado. Conforme a empresa, o argumento claramente afasta ampla concorrência e privilegia o formalismo excessivo, comprometendo assim o alcance da proposta mais vantajosa. O certame declarou como vencedora a empresa CJ Locadora com um valor total de R$20.212.000 e valor unitário de R$8.137. De acordo com a denúncia, a vencedora apresentou atestados sem similaridade com o objeto da licitação. Consta somente a declaração de prestação de serviços de locação de veículos, sem detalhes de viatura. As outras empresas que também participaram do pregão manifestaram intenção de apresentar recursos contra o resultado. A empresa Techway pediu liminarmente a suspensão do processo administrativo e autorização quanto aos pedidos de adesões da ata de registro de preço do pregão. E caso o contrato já tenha sido assinado, que seja determinada a suspensão e vedação do início de sua execução. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre a denúncia envolvendo a contratação de aluguel milionário de viaturas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Olha, tudo indica, hein, que esse foi mais um pregão direcionado para que a vencedora fosse a empresa CJ Locadora, um contrato de aluguel de mais de R$20 milhões. A denúncia deve ser apurada, claro, nos mínimos detalhes, itens por itens, e se for confirmadas irregularidades, que o pregão seja, claro, anulado e urgentemente. Também, né, Carlão, num pregão em que 7 concorrentes são eliminados de cara e só uma empresa é considerada apta, fica claro que há forte tendência de direcionamento para, né, gente? Aliás, o que não falta nesse governo aí são os contratos suspeitos, fechados com empresas de amigos do poder. E o que não faltam também são denúncias de superfaturamento em diversas áreas. Na saúde, na educação, na segurança pública, enfim, em todos os setores. Karime, se investigar realmente direito, ali certamente vão encontrar muitas irregularidades. Basta fazer uma investigação, né? Uma pequena investigação. Com a palavra agora, o Tribunal de Contas do Estado, é com eles. Porque a denúncia, Karime, é grave e deve receber toda a atenção dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, não é isso, Karime? Exatamente, é tudo muito estranho nesse pregão, é claro, né? A quantidade de picapes, de carros, veículos, né, já é um absurdo. 2.484 viaturas 4x4 pra quê? Comprometer R$20.212.000 apenas com aluguel de carros tipo caminhonete é para desconfiar mesmo, vá. No estado em que faltam medicamentos, equipamentos hospitalares, em que existem filas intermináveis para consultas, exames e cirurgia, daí você pega 20 milhões e gasta R$20 milhões, gente, é muito dinheiro. Com aluguel de veículos é um absurdo, sem dúvida alguma, aí uma clara falta de planejamento. A gente está acompanhando o caso. Você está ouvindo 18 Horas. E agora, 6h08, vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite para você. Então, hoje o presidente Jair Bolsonaro confirmou a filiação do PL e amanhã, dia 10, é a vez de Sérgio Moro se filiar ao Podemos. Estamos aí numa semana dos ajustes eleitorais para o ano que vem, é isso? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Sim, é uma semana decisiva, dando início a todo o processo eleitoral que só termina lá em outubro de 2022. Sim, está confirmado para amanhã, Karime, às 9 horas da manhã, o ato de filiação do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro ao partido Podemos. Esse evento promete reunir políticos de diversos partidos, empresários, representantes da sociedade civil, líderes de grupos apoiadores de Sérgio Moro, os chamados lavajatistas. A Polícia Militar daqui do Distrito Federal já informou que montou um forte esquema de segurança e de mudança no trânsito, porque espera um grande número de admiradores de Sérgio Moro no lado de fora do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde vai acontecer esse evento, que promete, né? Sim. O evento vai ser presidido pela titular, pela
pela presidente nacional do Podemos, a deputada federal Cátia Abreu. Logo após esse ato de filiação, será feito o anúncio oficial da pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Vale ressaltar, Karime, que eu vim observando aí como o partido vem trabalhando essa questão da filiação e da anúncio de pré-candidatura. Eles vêm anunciando a filiação, mas deixando o Sérgio Moro muito à vontade para dizer na hora, no dia, se vai ser candidato a presidente da República. Então, deixa um asterisco aí que pode haver surpresa, porque o partido Podemos não está assegurando isso, está assegurando a filiação e não a candidatura à presidência da República, porque deixa isso na decisão do próprio Sérgio Moro. Esse evento, Karime, marca o ingresso de Sérgio Moro na política partidária. Ele que protagonizou a Operação Lava Jato, iniciou a vida política quando aceitou ser ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro e que logo saiu após se desentender com o presidente e com os filhos dele. Moro vai lançar também amanhã um livro chamado Contra o Sistema de Corrupção, que deve chegar às livrarias já em dezembro. E falando sobre eleições, Karime, o presidente Jair Bolsonaro voltou, como você disse, a falar sobre o casamento dele com o Partido Liberal. Casamento, né? Tem o namoro, como ele sempre fala, né? O PL, né? Que provavelmente vai ser a legenda dele até as eleições de 2022. O anúncio foi muito comemorado por parlamentares do Centrão, mas recebeu críticas de alguns apoiadores, alguns bolsonaristas, principalmente porque ele se reaproximou de seu grupo de origem, que é o Centrão. Então, o que ele vem dizendo? Que ele nunca saiu do Centrão. Ele nunca disse que não fazia parte do Centrão. Os outros é que falavam isso para ele, né? Em uma entrevista hoje, ele foi perguntado por que aceitou a oferta do PL. Vamos ouvir o que ele respondeu. O pessoal critica. O cara tá conversando com o Centrão. Quer que eu converse com o PSOL, com o PCdoB, que não é Centrão? Tem 513 deputados e 81 senadores. Essa é a minha lagoa. Esses são os peixes na lagoa que eu tenho que convencê-los a votar nas minhas propostas. Eu não tenho como sair fora da lagoa. Quando se fala em Centrão também, eu fui do PP por 20 anos. Eu fui do Centrão. Bem, essa é a política brasileira. Esse é as condições do estádio, né? Do campo de futebol, que você vai ter que entrar em campo e jogar. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da filiação dele do PL, toda essa polêmica, se é Centrão, se não é, se ele se afastou, não se afastou. Carlos Eduardo. Centrão. É importante dizer, Karime. Sim. Ele é Centrão. Vamos deixar claro isso, Carlão. Importante dizer, gente, que quando Jair Bolsonaro aceitou se filiar a um partido como o PL, ele passou a receber a ajuda dessa máquina política que todos os desses partidos que formam o Centrão. E o plano é esse, fazer com que Bolsonaro seja eleito em 2022, mas no caminho, nesse caminho não estiver dando certo, com certeza ele vai ser abandonado por esses partidos que estão cercando ele. Por quê? Bolsonaro está em segundo lugar. Se nessa estratégia nada der certo, com certeza ele vai ser abandonado desse barco. Karime, Carlão. Depois de todas as movimentações políticas dos últimos dias, meu querido Cadu, o governo ainda trabalha com a possibilidade de aprovar em segundo turno aí a PEC, né? A famosa PEC dos precatórios. Isso, Carlão, mas eu vou contar a história de trás para frente, porque tem dois assuntos, um conectando a outro, que é a decisão do STF agora à tarde. Hoje teve um final de campeonato aqui, quem trabalhou aqui hoje no Distrito Federal, na imprensa, acompanhou como se fosse um final de campeonato essa votação do STF. Todo mundo acompanhando voto a voto como é que ia ficar o futuro do chamado orçamento secreto. Certo. E ficou assim. O STF formou maioria, 6 votos ao todo, que confirmaram a decisão da ministra Rosa Weber, que na última sexta-feira, como a gente falou aqui, ela suspendeu o pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Quem votou com ela? Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e, claro, Rosa Weber. Gente, para a gente tentar entender, orçamento secreto ficou assim, chamadas as emendas parlamentares pagas pelo governo na modalidade emendas de relator.
é o chamado RP9, que foi criado pelo governo federal em 2019. Trata-se de um orçamento público avaliado em 18 bilhões de reais, que são distribuídos de forma deliberada pelo governo federal aos parlamentares aliados, sem haver uma fiscalização mais transparente por parte dos órgãos de controle. Todo o dinheiro que é fixado como despesa pelo governo federal, existe uma forma como vai ser pago, né? O governo ele define como vai ser pago, de onde vai sair o dinheiro e tal. Nessa lista, nessa extensa programação do governo, existe lá atrás uma lacuna chamada RP9. Essa RP9 é como se fosse um dinheiro do caixa, como se fosse um dinheiro na gaveta. Tem 18 bilhões na gaveta, vamos distribuir. E esse dinheiro, esse recurso estava sendo usado nesse momento da votação da PEC dos precatórios. Aí que eu entro no seu assunto. Okay. Houve uma denúncia na semana passada de que os recursos do RP9, desse orçamento secreto, estava sendo usado como moeda de troca, como negociação para que parlamentares votassem de forma favorável a PEC dos precatórios, tanto que aprovou em primeiro turno. Aí na sexta-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu o pagamento e determinou que acabasse com o orçamento secreto, com esse orçamento paralelo, para que o governo desse mais transparência a esse processo. E o que aconteceu? Ocorreu a votação hoje acabando com esse orçamento secreto. E isso influenciou na votação de hoje no segundo turno, que já está em andamento. E parece que o governo deve ser derrotado. Carlão e Karime. Caramba, agora para finalizar, Carlos Eduardo, temos aí alguma informação sobre a privatização dos Correios? Sim, Karime, tem informação sim. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado colocou em votação projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. A proposta tem a relatoria do senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, que acabou apresentando uma mudança no texto. Tenta proibir a venda das agências dos Correios no prazo de 60 meses após a privatização. Ele fez essa inclusão ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Por causa disso, não houve um consenso entre os senadores. Houve um pedido coletivo de vistas e a proposta acabou sendo retirada de pauta. Mas o fator animador do dia de hoje é que a bancada do Amazonas, pelo menos dessa vez, foi unânime, se manifestando contra a privatização dos Correios. Vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz. Ele fez uma crítica muito grande ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele falou algo importante sobre a privatização dos Correios. Vamos ouvir. E eu quero dizer aqui que o Brasil é maior do que nós temos na presidência hoje. O Brasil é muito maior do que o presidente que nós temos. O Brasil não é isso. Aí colocam aqui para privatizar. Você sabe a importância dos Correios para o Brasil, que atende mais de 5.500 municípios? Você sabe quem distribui o Enem lá no município de Tapauá, lá no município de Ipixuna? É distribuído pelos Correios. Sabe o lucro dos Correios nos últimos anos? E nós estamos vendendo aquilo que dá lucro para o Brasil. Nós não estamos discutindo o Brasil macro. O Brasil não é o sul do país. O Brasil tem diversidade. E a diversidade, constitucionalmente, tem que ser garantida pelo governo federal. A gente acompanhou agora a fala do senador Omar Aziz a respeito da privatização dos Correios. Carlos Eduardo. É um assunto que promete esquentar, sim, viu, Karime? Até porque os Correios são uma instituição fundamental para os estados da Amazônia, inclusive o Amazonas, né? A gente também falou com o senador Plínio Valério, que também se manifestou contrário a essa privatização. Vamos ouvir o que ele disse. Eu votarei com plena convicção contra a privatização dos Correios. Eu entendo que, para nós, o Amazonas, os serviços prestados pelos Correios são imprescindíveis, encurtando distâncias e comunicando onde ficam os desvalidos e incomunicáveis. Para a Amazônia, é de suma importância. Outra coisa, coloca em perigo o emprego de milhares de pais de famílias e mães de famílias. Esse não é o momento de punir, esse é o momento de ajudar. Eu voto contra com convicção. Agora a gente acompanhou as críticas do senador Plínio Valério exatamente a respeito dessa privatização dos Correios. Carlos Eduardo.
Isso, Karime. O senador Eduardo Braga, hoje ele falou na Comissão de Assuntos Econômicos, mas se manifestando favorável à chamada, ao convite do ministro Paulo Guedes, do ministro de Minas e Energia, para falar sobre a questão dos impostos envolvendo combustíveis. Mas sobre esse assunto dos Correios, ele apresentou um voto em separado, manifestando contrário à privatização dos Correios também. Então, esse voto em separado já foi apresentado a comissões de assuntos econômicos, que vai ser deliberado durante a votação do projeto principal, que vai ser apresentado pelo senador Márcio Bittar. Agora, sobre essa questão dos Correios, para finalizar essa questão, ela é muito importante para Manaus, muito importante para o estado do Amazonas, porque em alguns lugares, nos rincões do Amazonas, os Correios acaba que é uma das poucas políticas públicas que chega aos povos do interior. Por isso que há essa união, essa coalizão dos parlamentares do Amazonas sendo contrários à privatização dos Correios. Mas é um assunto que continua, que persevera no Senado com a força do governo. O governo, apesar de estar enfraquecido no parlamento, enfraquecido sobretudo no Senado, ele segue em frente com a sua mão pesada, tentando levar à frente essa questão da privatização dos Correios, que é um dos principais projetos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Karime, Carlão. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite. Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. Carlão. Boa noite, 6h21 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o preço da gasolina, o preço do diesel e do gás de cozinha voltaram a subir na última semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. No interior do Amazonas, a gasolina já ultrapassa os R$7. Pois é, Carlão, e um exemplo disso é a cidade de Tefé, onde o combustível estava sendo vendido a R$7,34. A repórter Júlia Gomes fez um levantamento dos preços dos combustíveis aqui no estado nas últimas semanas e conta pra gente agora. Vamos acompanhar. Aqui no Amazonas, o preço médio do litro da gasolina comum, por exemplo, passou de R$ 6,30 há 2 semanas para R$ 6,60 na última semana, uma alta de 4,76%. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, referente à semana de 31 de outubro a 6 de novembro, a gasolina no estado era vendida pelo preço mínimo de R$ 6,56 e o máximo a R$ 7,35. Na capital amazonense, na última semana, o litro da gasolina comum custava o preço médio de R$ 6,58, enquanto que no interior do estado, o combustível já ultrapassa os R$ 7,00. No município de Tefé, no Médio Amazonas, estava sendo vendida na semana passada pelo preço médio de R$ 7,34. Já em Taquatiara, custava R$ 6,99. No diesel, nas 2 últimas semanas, o preço médio do litro no estado subiu 7,24%, passando de R$ 4,97 para R$ 5,33. Já no gás de cozinha, o avanço foi de 1,05%. O preço passou de R$ 103,84 para R$ 104,94, podendo ser encontrado por até R$ 124 em algumas regiões. O economista Orígenes Martins explica que, diante de constantes aumentos, a gasolina no Amazonas teve um aumento de 48% de janeiro a outubro deste ano, impactando não só o bolso do motorista, mas de toda a cadeia logística da economia. O aumento da gasolina de janeiro a outubro deste ano sofreu uma variação de próximo a 50%. Mais ou menos em torno de 48%. Foi o que ficou mais caro para o dono de carro, o dono do aplicativo, o dono de um caminhão que faz o transporte de alimentos, o transporte de matéria-prima, o dono de um ônibus, né, que transporta passageiros. Quer dizer,
todos os instrumentos econômicos que de alguma maneira participam do processo logístico da economia. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitaram recurso do Estado do Amazonas e mantiveram uma sentença que determinou o pagamento de indenização de R$50 mil à filha de um detento morto dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, em maio do ano de 2019. E de acordo com o relator do recurso, o desembargador Flávio Pascarelli, o homem que estava preso por porte ilegal de arma de fogo havia sido condenado a 1 ano de detenção a ser cumprido no regime semiaberto, mas ainda assim estava encarcerado quando foi morto. 18 horas. Agora são 6 horas e 25 minutos e ainda hoje, aqui no programa 18 horas, você confere. Trabalhadores da saúde tentam negociar reajuste salarial com o governo do estado logo depois da playlist. Mais detalhes para você. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e também madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de que a chuva continue, viu? Pelo menos é o que informa aqui o Clima Tempo, tá? As chances de chuva são de 90%. E a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e 98%. Agora são 6 horas e 30 minutos e você era o melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E começa nesta quarta-feira, dia 11, segue até o dia 14 de novembro, a 36ª Feira de Livros do Sesc do Amazonas, a 36ª Feira de Livros do Sesc do Amazonas. E com o tema O Infinito de um Instante, a feira este ano faz homenagem ao poeta amazonense Ernesto Penafort. Para falar mais sobre o evento, vamos conversar agora com o curador do evento, o escritor Tenório Teles, que é membro da Academia Amazonense de Letras. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Tudo bom? Então, a feira já está aí na sua 36ª edição. E quais as novidades deste ano? Além, é claro, da feira voltar a ser presencial, né? Ano passado foi uma edição aí toda online, virtual. Exatamente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um evento tão importante que é essa Feira de Livros do Sesc, que se realiza já há tanto tempo e que contribui muito para formar novos leitores e principalmente para prestigiar os escritores da terra, não é? E neste ano estamos, como você já mencionou, homenageando um dos poetas mais importantes do Amazonas, o Ernesto Penafort, um poeta que fez parte do Clube da Madrugada, foi contemporâneo de outros grandes escritores como Luiz Bacelar, Alcides Werker, né? Farias de Carvalho, Jorge Tufi. Esse movimento ao qual eles fizeram parte, o Clube da Madrugada, foi o mais importante movimento cultural do estado do Amazonas. Então, eu penso que, além de falar da obra do Penafort nessa edição, vamos ter muitas mesas temáticas abordando diversos temas, inclusive a importância do Clube da Madrugada para a cultura da nossa cidade, do nosso estado. Ok, fala pra gente sobre essa homenagem ao Ernesto Penafort. Como ela vai se dar? Como vai acontecer essa homenagem? Olha, a homenagem, ela tem 2 aspectos. O primeiro é a distinção, né? Ele é o autor homenageado, ele é o autor oficial da feira. Okay. E vamos ter, ao longo da programação, mesas temáticas que vão abordar aspectos da poesia dele. Inclusive, a palestra de abertura, que vai ser feita pelo poeta Zé Maria Pinto, tem como tema exatamente Ernesto Penafort, além do verbo azul. Porque o Penafort ficou conhecido também como o poeta do azul, porque em vários poemas ele trata da questão dessa cor azul como uma metáfora do divino, uma metáfora da transcendência. Então o azul tem uma força simbólica na poesia dele. Olha que maravilha. Cara. Bom, explica mais pra gente sobre a grande atração que é o Espaço Imersão. Acho que é um espaço especial aí dessa edição, não é? Olha, vamos ter vários espaços, né? Na verdade, que vão
tratar de questões relacionadas à música, ao teatro, a performances. E esse espaço que nós vamos ter lá, que é o Cuca Sesc Festival, ele é dedicado a esse público mais descolado, né, que acompanha a cultura popular. Vai ter uma sala dedicada a essa questão da... Uma galera mais antenada, pessoal mais moderno, mais digital, né? Exatamente, jogos vorazes, exposição de bonecos gigantes. Então, esse pessoal que se faz performance com personagens da cultura popular, da cultura pop, né? Então, esse é um público muito grande que há na cidade de Manaus, é um público, inclusive, mundial esse, né? E esse espaço vai estar dedicado exatamente a essa plateia, vamos dizer assim. Olha só, vai ter gincana literária, contação de histórias e também exatamente. Troca de livros. Tem atividades aí que vai agradar as crianças e também os adolescentes. Vocês, elaborando esse projeto, pensaram nesse público também? É direcionado? Tem uma parte direcionada para esse público? Tem sim. Vamos ter lá, grande parte da programação, ela vai estar voltada para o público infanto-juvenil. Olha que legal. Porque uma das preocupações da feira e uma das preocupações do SESC é exatamente contribuir para a formação de novos leitores. Então, como já acontece tradicionalmente, tem o espaço da criançada lá com contação de história, encenação de teatro, leitura de história, quer dizer, muitas atividades com essa finalidade de formar novos leitores. E as escolas, obviamente, vão poder participar, né? Exatamente. Está sendo feito um trabalho junto às escolas para que os professores possam levar as crianças para participar dessa programação. E não só as escolas, né? Uma coisa que a gente tem recomendado muito é que os pais também participem, né? Porque uma forma de incentivar a leitura para as crianças é que os pais também sejam leitores, que os pais também se apaixonem pelos livros, né? Tenham essa afinidade com o livro. Né? Sem dúvida. E é um passeio super agradável para levar as crianças. Exatamente. Né? E vai acontecer, vai seguir por esses dias até dia 14, então dá tranquilo. E é um lugar acessível, ali ao lado da arena, do estádio, no Centro Cultural ali Vasco Vasques. Então, um lugar aprazível, um lugar que tem muito espaço para as pessoas se movimentarem e, portanto, eu tenho certeza que as pessoas vão poder participar de maneira bem legal lá da feira. E vai ser um sucesso. Vamos então... E é gratuito. O melhor de tudo é gratuito. Então vamos ao serviço, vamos convidar todos para participar da Feira de Livros, da 36ª Feira de Livros do Sesc do Amazonas, que acontece do dia 11 e segue até o dia 14 agora de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E o horário é bom também, né? Das 8h30 da manhã até as 9 da noite. Exatamente. Então, maravilhoso. Como é que a gente pode participar? Gratuito, é só chegar e entrar? Exatamente. E vale dizer também que, além da parte presencial, vamos ter transmissão. Então, vai ser híbrido, na verdade, o evento. Tá certo? Maravilha. As pessoas vão poder, quem não puder comparecer presencialmente, evidentemente, vai poder acompanhar pelas redes sociais do SESC que vão estar... É só acessar a rede social do SESC. Exatamente, vai ser transmitido. Inclusive, muitos autores como João de Jesus Paz Loureiro, um dos grandes escritores do Pará, Marcelino Freire, de São Paulo, Zé Castelo, lá do Rio de Janeiro, Susana Vargas, eles vão participar dessa modalidade híbrida, online, dos debates. Aqui no Amazonas, algum escritor participa também, de modo geral? Temos muitos, a maior parte dos autores são do Amazonas. Então vamos ter a participação de Elson Farias, Zé Maria Pinto, Thiago Ronen, Cláudio Fonseca, Marcos Frederico Kruger, Otônio Mesquita, Auxiliomar Ugarte. Vamos ter uma coisa também muito legal nessa feira, é que vamos ter um espaço lá para os indígenas, os intelectuais indígenas que vão participar, escritores indígenas. Que bacana! Uma mesa que vai discutir a importância das culturas indígenas e principalmente a contribuição dessas culturas ancestrais para a cultura do Amazonas e do Brasil. Relevante. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente, trazendo aí esse convite para todos participarem da Feira do Livro. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e
reitero o convite para que as pessoas possam participar, os pais, as crianças, os jovens, os professores, e que não deixem de comparecer à feira, que vai ser uma grande oportunidade de aprender bastante, de trocar experiências e de, evidentemente, fortalecer essa luta pelo livro e pela leitura na nossa cidade, no nosso estado. Com certeza. Importantíssimo, muitíssimo obrigada, tá feito o convite. Muito obrigada, uma ótima noite, um bom trabalho. Conversamos com o curador do evento da 36ª Feira de Livros do Sesc do Amazonas, o escritor Tenório Teles, que é membro da Academia Amazonense de Letras. 6h38 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, trabalhadores da saúde fazem últimas tentativas para negociar reajuste maior que o prometido pelo governo do estado para janeiro, Karime. Pois é, e tanto concursados quanto terceirizados buscam apoio da Assembleia Legislativa para recuperar as perdas de direitos trabalhistas. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Definitivamente, o reajuste salarial de 8,9% para os trabalhadores da saúde é um prato indigesto que eles estão fazendo de tudo para não engolir. A categoria está tentando apoio e negociação para que o percentual anunciado pelo governador Wilson Lima chegue pelo menos em 9,06%, equivalente à metade das datas bases atrasadas dos anos de 2016 e de 2017. O restante das datas bases desses anos e de 2020, eles tentam negociar para serem inseridas na lei orçamentária anual, que será votada até 15 de dezembro. Ontem, a mesa de negociação permanente do SUS se reuniu com a Secretaria de Saúde do Amazonas. Enquanto os líderes tentavam negociar, os trabalhadores faziam manifestação em frente à sede da antiga Suzan contra o que eles chamam de migalha anunciada pelo governo. De acordo com a presidente do Sindsaúde, que representa os servidores da área, Cleidinir Francisca do Socorro, as perdas acumuladas pelos trabalhadores da saúde agora já chegam a 25,17% e não dá para ficar calado diante do anúncio de reajustes do governo. Nós não estamos satisfeitos com o anúncio que o governo fez na véspera do Dia do Servidor Público. Nós queremos que ele nos dê aquilo que ele nos deve. Quando você manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa e é aprovado, é porque eu já tenho orçamento para pagar. E agora ele não quer nos pagar alegando orçamento. Foi acordado entre as partes, os trabalhadores e o gestor numa reunião. Foi para a Assembleia Legislativa, encaminhada a mensagem pelo governo do estado. Foi aprovada pelos deputados, só tem que o governo cumprir. O governo está dando calote nos trabalhadores da saúde. E não é isso que nós queremos acreditar. Ele está sendo caloteiro com a classe trabalhadora, porque não está pagando aquilo que a lei diz. Ele tem que cumprir aquilo que manda a lei. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar com a manifestação, nós vamos continuar com a cobrança e, se for necessário, uma paralisação, porque, mais uma vez, eu vou repetir, a classe trabalhadora ainda está em estado de greve. De acordo com a presidente do Sindsaúde, os trabalhadores vão continuar com manifestações e protestos até que recebam o que o governo lhes deve, sem contar as promoções e progressões atrasadas desde 2012. O Sindsaúde também analisa entrar na justiça para que o governo do estado seja obrigado a pagar o ano de 2020 e 2021. Já entre os trabalhadores terceirizados da saúde, a luta é pelo risco de vida, ticket alimentação e também para que o reajuste dos servidores da saúde chegue aos terceirizados. É o que diz a presidente do Sindiprive, sindicato que representa os terceirizados, Graciete Mouzinho. Isso está no contrato desses profissionais, a gente não está pedindo nada além disso, nós só queremos que venha se cumprir o que está na lei. Somente isso, né? Pagar esses profissionais que esse direito e os retroativos, que são 2 anos que eles não recebem nem o ticket de alimentação, nem o risco de vida. Eles não têm vale transporte, né? E tentar reduzir esses plantões de 13 para 10, porque tem que ser igualitário para todos. Se os outros só fazem 10 plantões, por que os contratados também não podem tirar os 10? Na hora de pagar
bônus, né, como eles fazem, 13º, eles seguem o que está ali no contrato dos efetivos e não o que está nos contratos temporários. Quer dizer que nesse momento ele pode igualitar, deixar igual para todos, e na hora de dar direitos não pode? Nessa quinta-feira, às 3h30 da tarde, o Sindiprive tem reunião agendada com o secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samad. Dependendo da resposta do secretário, a categoria fará manifestação em frente ao Ministério Público. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h43 e Rio Negro acelerou o ritmo de subida e de ontem para hoje subiu, olha só, mais 5 centímetros de ontem para hoje. Desde o dia 6 já subiu 9 centímetros. Hoje pela manhã no Porto de Manaus, a marca era de 29 metros e 53 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal cancelou o registro de 14 fazendas com documentos falsos instalados em Lábrea. O cancelamento atendeu a uma ação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, solicitando o cancelamento do registro da matrícula de seus respectivos desdobramentos. E segundo a investigação, essas fazendas estão em terras federais e foram apropriadas indevidamente. Vamos saber mais detalhes sobre essa história na reportagem de Hector Silva. O juiz Ricardo de Salles, da Terceira Vara Federal Civil do Amazonas, determinou o imediato cancelamento da matrícula de 14 fazendas localizadas em terras federais que teriam sido apropriadas indevidamente por meio de documentos alegadamente falsos no município de Lábrea. A ação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, solicitou o cancelamento do registro da matrícula número 264 e de seus respectivos desdobramentos, todos localizados em um imóvel pertencente ao Poder Público Federal, registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Lábrea. De acordo com o INCRA, os documentos fornecidos por cartórios e pela Secretaria de Patrimônio Fundiário apontam indícios de diversas irregularidades relativas aos desmembramentos de terras nessa área. O magistrado, em seu despacho, também afirma que as terras foram apropriadas indevidamente por meio de documentos falsos registrados no cartório do município de Lábrea. A Justiça, atendendo ao pedido da Procuradoria Federal, determinou liminarmente o cancelamento das matrículas de 14 fazendas localizadas nessas terras que pertencem à União. O tabelião titular do cartório da comarca de Lábrea tem até 30 dias para cumprir a determinação judicial sob pena de arcar com multa pessoal diária no valor de R$10 mil, a serem revertidos em favor do INCRA. O juiz federal determinou ainda o envio de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Amazonas, para apuração de eventuais ilícitos penais e de improbidade administrativa que possam ter sido cometidos por agentes do cartório de registro de imóveis da comarca e por possíveis beneficiários das fraudes apontadas pela Procuradoria Federal. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, Black Friday acontece só daqui a 3 semanas, mas muitas lojas já deram aí o pontapé inicial nas promoções. Você mesmo, inclusive, já deve ter recebido alguma oferta animadora de desconto daquele produto que pesquisou na internet. Recebeu, Karime Leão? Alguns, viu? Pois é, mas é aquela história, né, Carlão? Cuidado. É preciso ter cuidado para não cair nas pegadinhas da data, tá? Isso mesmo. Porque uma oferta pra lá de animadora, com um descontaço aí, pode ser apenas uma remarcação de preço, por exemplo. Por isso, né, fique atento e confira como fugir aí das pegadinhas e também de falsos descontos mais comuns nessa data aí. Na reportagem agora de Júlia Gomes. A Black Friday já se tornou uma das datas comerciais mais esperadas pelos brasileiros. Neste ano, ela acontece no dia 26, a última sexta-feira do mês de novembro. E é claro, muitos consumidores aguardam ansiosos para adiantar as compras de Natal ou, quem sabe, adquirir aquele produto tão sonhado, mas que tem o preço mais caro, por exemplo. Porém, é preciso ter cuidado para não cair nas pegadinhas da data, que aqui no Brasil
já até ganhou a expressão Black Fraude, depois que muitos consumidores notaram falsos descontos durante o período de promoções. O economista Marcos Evangelista alerta para que o consumidor pesquise antes de efetuar uma compra na Black Friday. Black Friday chegando e você precisa ter alguns cuidados para que você tenha uma boa experiência de compra. Primeira dica, básica inclusive, mas muitas pessoas não colocam em prática, é fazer a pesquisa de preço. É importante você pesquisar pelo menos em 2 ou 3 estabelecimentos antes de você efetuar sua compra. Por que isso? Porque cada empresa tem seus custos diferentes, portanto o preço pode ser diferente e numa época dessa, qualquer diferença, o seu bolso vai gostar bastante. Se o negócio parecer bom demais para ser verdade, por exemplo, é melhor desconfiar. Cuidado com os falsos descontos é outra orientação do especialista. Verificar se realmente aquela promoção que está sendo divulgada de fato é uma promoção. Olha só, infelizmente nós temos algumas empresas, não são todas, que aproveitam esse momento de impulsão de compras para fazer uma falsa promoção. Eles simplesmente aumentam o preço e depois dão um desconto e o consumidor desavisado acaba ali fazendo a compra de um produto com preço normal de mercado. Marcos Evangelista afirma ainda que o consumidor deve se organizar para comprar o que realmente precisa e não estourar o orçamento gastando por impulso. E para fechar, nós não podemos esquecer que nós temos uma capacidade financeira. Então compre de acordo com a sua capacidade de pagamento. Não adianta você fazer uma compra de algo muito caro, você vai parcelar no cartão de crédito, não vai ter dinheiro para pagar a fatura toda e aí você vai ficar sujeito a juros de 300% a 400%. Eu acho que você tomando esses 3 cuidados, eu tenho certeza que você vai ter uma ótima Black Friday. Boas compras. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, você conhece algum lugar para recuperação de crianças desnutridas? Agora, o Lar Batista Janel Doyle vai disponibilizar um espaço para cuidar de crianças nessa situação de risco. O novo espaço, chamado de Casa Pão e Vida, será inaugurado nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, às 4 horas da tarde, no Lar Batista, que fica na Avenida Vitória Régia, número 300, bairro Mauazinho, que é na zona sul de Manaus, Karime. Pois é, Carlão, ó, que bacana, que interessante, tá? O local vai oferecer estrutura para a criança passar o dia em companhia da mãe ou do responsável. Na inauguração vai ser feito aí um chá de casa nova, com a doação de brinquedos, fraldas, entre outras necessidades da instituição. Quem desejar, quem quiser ajudar, o projeto pode contribuir também com qualquer valor pelo Pix da instituição, que é 63 692 354 0001 64. Mas, pois é, só que eu ia facilitar, eu prefiro repetir o telefone de contato. O telefone é rápido, você liga, você... Pega toda a nota direitinho. Exatamente, verdade, você anota então o telefone de contato, porque aí você pode conhecer mais informações a respeito da instituição. Então vamos pro telefone 994947475. Carlão, repete então, aí. Para ajudar ou ter mais informações, é o telefone aí que a Karime falou, 9947475. Não, 994947475. Ah, então vamos fazer de... Agora foi certinho. É, 994947475. Para você ajudar essa causa aí super interessante do Lar Batista Janel Doyle. Agora são 6h51, boa noite. 18 horas. Agora a previsão do tempo, hein, para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 92%. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o deputado estadual Wilker Barreto denunciou que o governo do Amazonas comprou 26.502 livros no valor de R$ 2.650.000
R$50 mil para compor o acervo bibliográfico do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Karine. Pois é, mas ao invés de livros técnicos e de qualificação profissional que serviriam aos alunos, os livros são de nível superior. E quem vai explicar mais pra gente a respeito desse assunto, desse controverso assunto, é a jornalista Artemisa Gadelha, que está ao vivo aqui nos estúdios do 18 horas. Muito boa noite, Artemisa. Como é que pode isso? Não pode, né, não Karime? pode. Boa noite para você, boa noite para o Carlão e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas, porque esses livros não correspondem aos cursos oferecidos pelo CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. O CETAM oferece, primeiramente, cursos de qualificação profissional e também cursos técnicos para nível médio. E esses livros, como você falou, são livros que foram comprados, são livros voltados para nível superior. Imagina, livros de medicina, direito, engenharia. E aí eu entrei no site do CETAM para verificar os cursos, né? Por exemplo, os cursos de qualificação profissional, cabeleireiro, manicure, barbeiro, e os cursos técnicos tem para a área da saúde, mas curso técnico de radiologia, tem também para a área de gestão, por exemplo, marketing. Enfim, não correspondem. São mais de 26 mil livros, como você disse, e no valor, Carlão até citou também, um valor milionário de R$2.650.000. E esses dados, eles são encontrados ali no portal de compras do governo do estado do Amazonas. Para o deputado Wilker Barreto, que está fazendo essa denúncia, ele que é do partido Podemos, essa medida mostra o gasto milionário do governo do estado do Amazonas sem justificativa e sem um projeto para essa compra. Então, o CETAM deveria apresentar, juntamente com o governo do estado, um estudo, né? Temos tantos cursos, que são dezenas de cursos, e quais livros necessitamos, então, para o nosso acervo. O deputado, então, está acionando aí o Tribunal de Contas do Estado para suspender essa aquisição. Vamos ouvir, então, o deputado Wilker Barreto? A nota do CETAM, ela é contraditória, porque em nenhum momento eu estou falando de sobrepreço de produtos, de livros. O que eu estou questionando é o objeto dos livros: medicina veterinária, farmácia, direito, certo? Que isso não são cursos de nível médio, profissionalizantes, e nem são tecnológicos. Então, a ata é muito clara na adesão do que é esse material. Nós não estamos falando de pouquinha coisa, não. É R$2.600.000, certo? Então, é equivocada a posição do CETAM. Por isso que eu estou ingressando, junto ao Tribunal de Contas, esclarecimentos por parte da entidade, para que deixe bastante claro. Não tem transparência, o processo ele é duvidoso porque falta transparência por parte do CETAM na hora de praticar a adesão da ata. Ouvimos então o deputado estadual Wilker Barreto. Está faltando transparência. Com certeza. Está faltando projeto, está faltando transparência, proposta, enfim. Razão, motivo. Cadê o plano de estudo? Como nós falamos aqui durante a matéria. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, por suas informações. Carlão. 6h56. 18 horas. Estudantes da rede pública da região norte tiveram maior dificuldades para acessar aulas online na pandemia. É o que aponta um estudo do Tribunal de Contas da União. Foram detectadas deficiências no planejamento estratégico e na gestão de riscos. E para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, a qualidade da internet aqui no estado, a condição socioeconômica e a ausência de auxílio do governo foram as principais desvantagens dos alunos locais. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Para
Para chegar a essa conclusão, o Tribunal de Contas da União acompanhou o Plano Nacional de Educação quanto às ações do MEC para reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19, em especial na educação básica. Foram analisados o desenvolvimento do plano, o cumprimento das obrigações nele contidas e os resultados alcançados. Entre os estados e municípios, as falhas detectadas pelo Tribunal de Contas da União foram na falta de informações para subsidiar a tomada de decisões estratégicas e na coordenação de ações consideradas inapropriadas. O TCU detectou que os estudantes de 6 a 17 anos da rede pública de ensino da região norte foram os que tiveram maior dificuldade para acessar as aulas online em 2020. Foram detectadas deficiências no planejamento estratégico e na gestão de riscos do Ministério da Educação. Aqui no Amazonas, de acordo com o Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, a qualidade da internet, além da questão socioeconômica, foi o que mais pesou no resultado da avaliação do TCU. É o que diz a presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues. A qualidade da internet do norte do país e do Amazonas é uma das piores, o que já deixa em situação de desvantagem os nossos alunos para acessar essas aulas. A questão socioeconômica também deve ser levada em consideração, pois há famílias que têm 5, 6 crianças na rede pública e não tem aparelho suficiente, só tem uma TV e um celular, o que não viabiliza para que as demais possam assistir às aulas. De acordo com a presidente, o Sintean chegou a sugerir para as secretarias de educação do estado e do município que fizessem um investimento disponibilizando para os alunos tablets ou celulares para que pudessem acompanhar as aulas online, o que não foi acatado. É preciso que nós estejamos vendo vários pontos, mas como a corda sempre quebra do lado mais fraco, foi o aluno que foi o mais prejudicado. Os índices que aparecem nas estatísticas não são o que realmente se vê quando você vai avaliar os alunos. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC sobre a avaliação do Tribunal de Contas da União quanto às dificuldades dos estudantes do estado para acompanharem as aulas online na pandemia. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Bom, é cada vez maior a insatisfação do funcionalismo público do estado com a gestão do governador Wilson Lima. Desde que ele anunciou reajustes salariais bem abaixo dos reivindicados, os protestos públicos têm aumentado. Trabalhadores da saúde, da educação e policiais têm mostrado que não vão se calar e que devem continuar os protestos. Os funcionários públicos podem representar cerca de 100 mil famílias do estado e terão peso no total de votos para o governador no ano que vem. E não só para o governador, mas também para os outros cargos eletivos que serão disputados, como o de senador e deputados federais e estaduais. Por enquanto, de acordo com os sindicatos, o governador Wilson Lima mantém fechada a possibilidade de diálogo e de reajustes salariais mais altos. E com isso, o governador mantém para o funcionalismo o chamado pacote de maldades que ele aprovou na Assembleia Legislativa ainda no primeiro ano do seu governo. 18 Horas. 7 horas e 1 minuto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.